Quando que foi o start da sua vida pra política? Que você falou assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso mais passar por tais situações. Minhas amigas, né, as pessoas ao meu redor. Quando você que foi o começou start? num conselho, por exemplo, de direitos humanos? Como você entrou na foi o política? start? Eu comecei assim? com uma ação na internet pelo direito do uso do nome social no transporte público da cidade, que haviam me negado o nome social à época, e eu fiz um abaixo-assinado que foi, assim, recorde de assinaturas em Foi 3 dias. 2015. Você estava na faculdade, essa época, você lembra? Eu tava no EJA, Educação de Jovens e Adultos, voltando pra escola. Tinha voltado pra casa da minha mãe muito recentemente, 2014, 2015, uma coisa assim. Você tinha que idade? Quando você mais ou volta pra menos? casa da sua mãe, Érica, ela já tinha saído dessa igreja. Com Minha certeza mãe ficava nunca perto de saiu uma da lagoa. Minha mãe nunca saiu de uma igreja, ela continua sendo uma mulher evangélica. Ela simplesmente mudou a forma com que ela enxerga o que dizem. Deus não é o que disseram. Ela pode ser evangélica, ela pode crer em Deus, ela pode frequentar a igreja, mas ela quer servir a um Deus do amor, a um Deus do afeto, a um Deus que acolhe, a um Deus que protege, a um Deus que ampara. E se houver qualquer tipo de julgamento para ser feito, não será ela e nem ninguém cheio de pecados que irá fazer, será o próprio Deus. Então isso que eu acho mais admirável, porque ela não virou as costas para a igreja, ela simplesmente disse, eu serei evangélica, E ninguém crente, fala da filha dela, né? E ninguém toca, como diria a irmã Mônica, nas minhas LGBTs. E não só da filha dela, mas também das outras LGBTs, porque ela se transformou em uma mulher ativista e política. O start, então, foi quando eu fiz esse abaixo-assinado. E aí, eu, pela primeira vez, começo a sair em muitos jornais, revistas, porque tinha sido um boom, recorde de assinaturas, etc. E aí, começo a dar entrevistas explicando por que nome social. Em 2015, 2014, isso ainda não era uma coisa tão forte como é hoje. Era uma era muito mais forte de militantes do Facebook, a imprensa. E ali que começa a minha trajetória política. Aí, depois eu me filio ao PSOL ainda em Itu, começo a participar de reuniões do partido e etc. Aí, eu vou pra universidade, depois disso, e aí começo a minha militância muito mais organizada no movimento estudantil. Mas o meu start para pensar a política se dá, antes de todo esse processo, se dá na rua mesmo. Se dá na necessidade de sobrevivência, se dá na necessidade de existir, na necessidade de ter vida, de ter dignidade, de ser sujeita de direito. Que eu, naquela época, não conseguia nomear esses anseios, porque eu não tinha reconhecimento, eu não era uma pessoa política, eu não tinha teoria para aquilo. Mas é ali que dá esse start para essa... Você fica inquieta já em relação a isso. fico Por que a gente é marginalizada, ninguém olha na nossa cara. Mas eu não sabia o que era transfobia, eu não sabia como lutar contra aquilo, eu não sabia que aquilo... Mas aquilo me indignava. E quando eu vou pra esse abaixo-assinado contra a empresa de ônibus, que é a primeira aparição minha, meu primeiro ato ativista, e aí já é um grande boom em 3 dias, recorde de assinatura. Eu sou convidada pela plataforma do abaixo-assinado pra vir a São Paulo falar sobre o abaixo-assinado, a minha experiência. E essa é a minha primeira experiência e eu gosto daquilo. E eu vejo que as pessoas se encantam com a forma como eu me comunico, e aí eu falo, eu preciso falar mais, eu preciso dizer mais. Uma pergunta que eu acho que todo mundo tá assistindo aqui agora quer saber. Sempre teve essa oratória perfeita? Não sei, eu acho que sim, eu acho que eu sempre tive, eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre liderei grupos de trabalho na escola, apresentação de Dia dos Pais, Dia das Mães, eu sempre gostei muito de falar, eu sou alguém da comunicação, então eu acho que eu sempre, as igrejas foram um lugar importante para a construção da minha oratória, os livros que eu li, as pessoas quando eu abro caixinhas de perguntas, elas sempre perguntam sobre isso, e eu sempre digo, não tem uma receita de bolo, não tem uma, foi lendo demais, não sei, acho que é o conjunto de todas as coisas que me fizeram ter essa oratória. Mas eu sempre fui uma criança muito ardilosa. Eu sempre falei muito bem. E desde muito pequenininha, eu já conseguia fazer as coisas... Persuasão ali Ela no seu seria negócio. boa como advogada? Perfeita, amor. Não, E outra é uma coisa, ótima advogada. esses 10 mil palavras por minuto que você fala é por conta do tempo da Câmara, né? Então tem que falar. Mas eu já falava rápido, eu sempre falei rápido. Agora com a câmera, de fato, as pessoas não entendem, mas tem um relógio. Gente, por isso que tem que falar muito rápido. E aí você tem que organizar o seu pensamento com toda a emoção que tá ali, aquela gente te isso que eu ia olhando, perguntar. todo aquele caos, e dentro de um tempo. Dentro de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, enfim, cada situação é uma situação. Geralmente é um tempo de 3 minutos. Então você tem que conseguir vomitar o máximo de palavras por segundos que você consegue pra concatenar os pensamentos, né? Não, e é muito louco, porque a sincronia das palavras, o entendimento que ela tem sobre o assunto. Tipo assim, a primeira vez que eu te vi, eu falei, gente, que isso? O Obama mulher. Aí eu falei assim, meu Deus,
ela não vai conseguir concluir essa linha. Eu juro, desculpa, tá? Ela não vai conseguir concluir. Tipo, não é possível. E tudo foi se encaixando, assim, ó, perfeitamente